Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E aí, confrade Ebert, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus, cansado. Mas tô bem. E você, confrade? Eu tô bem demais. O microfone tava ligado? Tá, o microfone tá ligado. Dei logo aquela conferida. O que você fez de bom no domingão? Domingo, até então, eu só participei do bazar. Almocei até aqui na igreja hoje. Que hora você acordou hoje? 5h30. Esse confrade é guerreiro, hein? E você, confrade, estava na missa aí? Tava de na posse? missa. O confrade assumiu a conferência, nós falamos aqui no último podcast. Conferência Nossa Senhora da Rosa Mística. Assumiu quando? Sexta-feira, Tá 8 de certo, outubro. Tá certo. E hoje a gente tá com a nossa grande consórcia Maria Vera. E aí, consórcia, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, partilhando esse momento, né? Aham. Construindo mais uma etapa dessa vida vicentina, né? E passando um pouquinho dessa experiência. A gente que fica feliz em receber a experiência da senhora aqui conosco. Como é que foi o seu domingo? Foi muito bom. Muito bom? A senhora almoçou em família? Almocei em família mais ou menos, né? Porque eu tinha um compromisso, né? Então eu já fui eliminando a questão de muitos da família, né? Rapaz, A a senhora senhora é tem corrida, muitos né? filhos? Não, tenho não, só tenho um casal. Tenho um casal de filho, um casal de neto. O compromisso de hoje era vicentino também? Não. Ah, o que eu já ia Ontem falar. eu tive compromisso vicentino. Teve? Ontem eu tive à tarde. Ontem né? foi as visitas? Não, ontem foi formação. Formação. Teve uma formação ontem no YouTube também sobre ECAFO. Foi essa? justamente formação. É, da o confrade Jacques mandou para mim. Eu assisti um pedacinho, mas depois eu tava com tanto sono que eu acabei dormindo. Na verdade, essa formação seria presencial, né? Sim. O Encontro Nacional da ECAF. E aí... É esse encontrão nacional? Aham. Ah, Aí, sim. por causa da pandemia, resolveram fazer virtual. Mas Esse muito foi aquele bom. que a consórcia Emília participou também. Consórcia não, a irmã Emília, perdão, participou? Não, né? O que a irmã Emília participou e vai participar é no próximo dia 22, 23 e 24. É o regional, É o né? regional. Ah, Esse é o sim. nacional. A senhora gosta de palestrar assim no Zecafo? Eu gosto. Na verdade, a gente não é muito palestrante, né? A gente é mais um assessor, um colaborador das formações, né? Mas eu gosto de fazer formação, eu gosto de passar o conhecimento, a experiência, né? E porque a gente acaba, na semana que eu tenho uma formação, por exemplo, se for sobre São Vicente, Certo. aí nessa semana eu preciso melhorar mais, eu preciso adquirir mais conhecimento a respeito de Vicente de Paulo, né? Então é bom para a gente passar esse conhecimento e é bom também porque a gente acaba adquirindo esse conhecimento, ou se fortalecendo mais nesse conhecimento. Então eu gosto, sabe? Então hoje, mesmo com tanto tempo de Vicente, a senhora ainda continua cada vez mais estudando um pouco sobre a vida de São Vicente, né? Cada vez mais estudando, sempre que eu sei de alguma coisa nova, sempre que alguém me passa alguma coisa nova. Esse período virtual, da pandemia, foi muito bom. Teve sua parte ruim. Seus prós e seus contras, seus né? prós e seus contras. Mas no quesito formação, a gente ficou muito bem abastecido. Sim. Sabe? De coisas que a gente recebeu, de lives que a gente pôde participar, que se fosse presencial a gente não poderia participar, né? E com várias pessoas do Brasil, né? Com várias pessoas do Brasil. Fica mais acessível a todos, né? Do mundo todo, né? É. A gente teve participações do mundo todo. É porque Uma das presencial, vantagens é essa, né? é porque presencialmente a gente tem tanto compromisso que não consegue sempre cada mês estar fazendo o ECAFO, né? Justamente. Nem E todos aí, podem estar isso. presentes também. E aí, né? como é live... Mas se tiver que viajar, né? É. Aí tu já viu, fica mais difícil ainda, né? A gente estava comentando esses dias que a gente percebe uma dificuldade dos membros vicentinos com a questão do ECAFO, porque eles acham que, por ter feito um ECAFO lá em 1985, eles ainda sabem Não de tudo, né? precisa, E é sempre verdade. vem atualizando as É coisas. verdade, eu sempre falo isso e sempre que eu vou nas conferências, que eu vou nos conselhos, convidar para uma ECAF, eu sempre escuto isso. Ai, de novo ECAF de novo. Não, gente, eu já fiz. Como quem diz assim, eu já sou formado, Sim. já estou pronto, né? E não é, a gente não vai dizer assim, olha, você a partir de uma ECAF, você vai estar capacitado para X ou para Y. Não, você vai adquirir novos conhecimentos. É igual a missa, é igual a leitura do Evangelho. Certo. Você participa das missas todos os domingos. Durante o ano todo, no ano seguinte, se repete aquelas leituras, são padres diferentes, são focos diferentes que as pessoas dão Exatamente. a determinadas leituras. Assim é a vida de São Vicente, a vida de Osanã, a vida de Rosalie, de Santa Luísa. Então, cada pessoa que vai falar para a gente, ela vem com um foco diferente, vem com novas experiências, e são novos aprendizados para a gente. E de onde surge essa vontade da senhora de sempre estar aprendendo? É a vontade de ensinar. É a Uma liga a outra, né? É a vontade, justamente, é a vontade de estar passando esses conhecimentos e desmistificar essas coisas que
As pessoas não precisam mais de formação. Ah, já sou vicentina, já faço meu trabalho há não sei quanto tempo, então eu não preciso mais. A gente está sempre precisando, a gente está sempre aprendendo, a gente nunca sabe o suficiente, né? E a gente também não consegue também ensinar tudo que a gente sabe. Então, é sempre um aprendizado. Eu fiz essa pergunta para o confrade Jacques, eu vou repetir ela para a senhora. Eu sei que todos são importantes, todas as histórias são legais, mas de qual santo, assim, São Vicente, Santa Luísa de Marilac, Santa Catarina Albeu, qual a história que a senhora mais pesquisa, que a senhora mais gosta, que mais enche seus olhos, assim, quando a senhora está lendo, conhecendo sobre? Olha, Luísa de Marilac e Rosalie Rendi, né? Nossa, para mim, eu fico encantada com a história delas, né? Mas quem mais me emociona mesmo é São Vicente, tá? São Vicente. Qual é a parte da vida dele, assim, que a senhora mais admira? Um momento, assim, mais marcante que... Foi quando ele decidiu a opção pelos pobres. Quando ele deixa aquela questão de interesse pessoal, né? De conseguir benefícios para si e para a família, para dizer assim, eu fui chamado, eu fui enviado, eu estou vocacionado para os pobres. E aí ele assume isso assim de uma forma brilhante. Sim. Né? Então, Vicente de Paulo, para mim, é a minha inspiração maior. O que a senhora acha que falta para nós vicentinos hoje para sermos semelhantes como a São Vicente? Por exemplo, nessa questão de abdicar do nosso tempo para poder se dedicar mais ainda aos pobres. Porque, assim, pelo menos eu vejo que muitas vezes a gente se entrega pouco, né? E ele se entregava 100%. Eu sei que a gente não vai conseguir, talvez, se entregar 100%, mas o que a gente pode fazer para melhorar isso, essa entrega? Até porque para a gente é mais difícil, né? Enquanto leigos, né? No meu caso, mãe, vó, família, esposa. Então, tem todo esse contexto, né? Que a gente precisa contribuir para que isso aconteça, para que a família cresça, para que a família também não adquira o ranço, né, como a gente diz. Ah, não, já vai para os vicentinos, já vai para os... Então, para isso, a gente precisa dar um respaldo, né? Ser um pilar na família. Para vocês, enquanto jovens, vocês também precisam viver a vida de vocês, né? Precisam estudar, precisam se formar, namorar, casar, tudo isso faz parte, né? É um processo na vida da gente. Quem de vocês ainda não fez a opção pelo sacerdócio, né? Então, o que a gente precisa fazer para ser igual a Vicente, ou para imitar melhor a Vicente, é seguir os preceitos dele, né? É trabalhar com amor, fazer bem e bem feito, ter muita humildade e ter sabedoria para conseguir conduzir as coisas. Nas dificuldades que a gente vai encontrar, porque a gente encontra dificuldade, né, nessa caminhada de Vicentino, a gente encontra dificuldade não só nas famílias assistidas, às vezes a gente atribui muito as dificuldades de ser vicentino à família assistida, e não é, a dificuldade não são as famílias assistidas. Às vezes a dificuldade maior está até no próprio meio vicentino, né, como você disse, né? As pessoas têm muita dificuldade em querer conhecer, em querer adquirir mais conhecimento, de se atualizar. Sim. Então, a gente tem muito essa resistência. A gente tem essa resistência demais. Eu acho muito lindo quando eu estou numa formação que vem um senhor me agradecer, dizer, mas que maravilha, como foi bom o consórcio. Eu nunca tinha escutado uma fala desse jeito. Eu fico tão encantada com isso, e quando eu vejo um senhor, uma senhora, numa formação, às vezes a sala está cheia, e aquele senhor está lá aprendendo, anotando. Eu acho isso lindo, porque eu sei que ali ele vai levar para a conferência dele, né? Aquele conhecimento, aquelas informações que ele adquiriu, ele vai passar tranquilo para a conferência dele. Então, tem uma parte dos vicentinos que eles são resistentes à formação, são resistentes. Você faz uma formação para novas diretorias, e aí passou aquela primeira diretoria, assumiu outra, daqui a 8 anos, outra diretoria vai assumir, e aquela pessoa que fez parte da primeira vez, eu já fiz esse curso, eu tenho que fazer de novo. Tem, toda a vida tem que fazer. Cada diretoria é conhecimento importante. Nunca é demais, né? Nunca é demais, e as coisas sempre mudam, né? E as coisas sempre mudam, e a gente sempre está se atualizando, né? A Sociedade São Vicente de Paulo, ela existe, né? Há 187, né? Se eu não me engano, há 187 anos, justamente porque as coisas foram se aprimorando. Tivemos a nossa primeira regra a partir de Frederico Ozanam, e essa regra ela só foi melhorando, só foi se adequando aos novos tempos. E é por isso que a gente está aí, por causa dessa organização, por causa dessa formação, por causa da nossa espiritualidade, né? Porque a gente precisa trabalhar muito a nossa espiritualidade. É uma tecla que tem que ser muito bem batida, né? Muito bem batida, justamente. A gente precisa trabalhar o administrativo
e a parte espiritual. As duas coisas caminham juntas. Né? Consórcia, a senhora tocou num ponto que me fez pensar muito durante essa semana, porque eu escutei uma vez falando que a gente precisa equilibrar justamente isso aí que a senhora falou, no trabalho vicentino, a nossa ação e a nossa oração, né? Porque se um tiver mais e o outro menos, acaba que a gente entra num desequilíbrio, Hoje né? foi o tema da reunião também, espiritualidade. É muito importante a gente equilibrar. E outra pergunta, como que a sua família, como que a senhora equilibra o trabalho na sociedade com a sua família? Porque deve ser uma correria muito grande, né? É uma correria muito grande. Meu esposo, na verdade, ele era vicentino, né? Ele não é mais, não? Não. Ele é, porque uma vez vicentino, nunca mais, né? Mas só que ele saiu da Sociedade São Vicente de Paulo, já tem uns 12 anos, mais ou menos, mas aí ele conhece muito bem o trabalho, né? A partir desse trabalho vicentino, ele fundou uma sociedade, um outro tipo de trabalho, um trabalho espírita, né? Mas foi a partir do conhecimento dele da Sociedade de São Vicente de Paulo que ele criou uma casa espírita. Um trabalho de caridade também? Justamente, Então, foi justamente os conhecimentos que ele tinha, a experiência que ele tinha, que ele fundou esse trabalho de caridade. Hoje ele é espírita? Ele é espírita. Como que a senhora, só cortando a pergunta dele, logo a senhora volta, mas como que a senhora lidar com uma pessoa de outra religião? É tranquilo para a senhora? É tranquilo, é respeito. Tá? Vocês se respeitam, vocês conversam sobre as religiões? A gente conversa sobre as religiões. Eu, desde o começo, quando ele foi, aí eu falei, você pode, eu te dou o maior apoio, se você quiser se reunir com o pessoal aqui em casa, eu dou o maior apoio. Eu só não tente me convencer para me ir para a sua religião, para o seu segmento, né? A sua doutrina. Eu continuo firme na minha, e ele respeita. Ele respeita, quando precisa me levar para algum canto, ele leva, vai comigo, se precisar ficar lá, ele fica. Quando ele era vicentino, ele era católico também ou ele é só vicentino? Não, ele era católico. Ele decidiu mudar de religião. Aí decidiu mudar de religião, tá? Então a senhora lidou toda vez eu erro. A senhora conseguiu aceitar de forma tranquila, né? Tranquilo, porque a gente tem que respeitar, né? Exatamente. Então a gente convive já nesse período há muito tempo. E eu entrei na Sociedade São Vicente de Paulo, minha filha era vicentina, né? Sim. Enquanto adolescente. E hoje em dia ela ainda hoje ela já é mais, já optou pelo... Ela é professora, aí hoje ela trabalha no sindicato, aí tem todo um trabalho bem... Tudo uma correria também, né? Uma correria danada, né? Então quase não tem muito tempo, mas foi ela na adolescência que me incentivou a ir para os vicentinos. E eu fui, me apaixonei, né? Eu acho que a gente é vicentino porque a gente se apaixona, né? Com certeza. Ninguém é vicentino porque diz assim, eu só estou porque fulano de tal me chamou. Não, a gente por causa de um amigo, né? Por causa de um amigo. O amigo pode até ter sido essa fonte, esse link, né, que nos encaminhou, nos chamou para a Sociedade São Vicente de Paulo. Mas a gente fica porque a gente acaba se apaixonando, a gente quer melhorar, a gente quer ajudar as pessoas, né? A gente quer ajudar as pessoas a transformar ou fazer com que as pessoas transformem sua vida e que essa vida seja uma transformação para melhor. Então, a gente acaba cada vez mais trabalhando. Você vê, a gente trabalha hoje, a juventude hoje, vocês, por exemplo, estão no bazar. Sim. Porque é em prol das famílias, a gente quer melhorar cada vez mais as nossas famílias. Se no final de semana que vem, hoje vocês estão muito cansados quando chegar em casa, mas quando chegar no final de semana que vem, se a gente tem uma atividade, vocês vão estar lá novinho, zeradinho. Porque isso é amor, né? Isso é amor à sociedade. Não consegue ficar sem, né? Não consegue ficar sem, é verdade, está no sangue. Então, a gente sente falta quando o nosso fim de semana é parado, né? A gente fica mandando mensagem um pro outro. Não tem nada para fazer. Não tem nenhuma doação para buscar. Mas voltando aqui, então a senhora consegue lidar tranquilamente com a questão do trabalho vicentino com a família? Consigo. Aí eu acabo envolvendo meu marido, que quando tem que fazer algum trabalho, algum PowerPoint, ele elabora para mim, consegue botar lá bem bonitinho, sabe? A minha filha me ajuda, meus netos também me ajudam, um monte de coisa. Então eu tenho essa ajuda bastante, sabe? Então vocês têm um apoio um do outro, né? Tem um apoio, a gente tem essa cooperação. Então você entrou, podemos dizer que um pouco mais tarde na sociedade? Entrei, minha filha o quê? Minha filha já tinha uns 15, 16, e eu não lembro bem a idade, mas foi em 97 que eu entrei. Sim. Tá? E aí, desde então... Eu e meu esposo, a gente entrou na mesma época, né? Aí pronto, aí eu só fui engajando, né? E a ICAF, a senhora veio a substituir a Edinalva? Ou você estava na mesma equipe que ela? Porque ela tinha entrado como coordenadora do CMB, ela que tinha né? entrado como coordenadora do Metropolitano nesse mandato agora, né? Eu substituí a consórcia Edinalva agora, né? Mas eu já tinha trabalhado na ECAF do meu central. Eu continuo na ECAF do meu central. Na Central Brasília, né? E com a Márcia, eu fiquei na ECAF também, na coordenação da ECAF, no mandato da consórcia Márcia Moreschi, eu que assumi a ECAF com ela, né? E tá gostando
No CMB tá muito trabalho? Como é que tá indo as coisas? Ó, no CMB, a gente já vem o terceiro mandato, né? Aham. Que foi Márcia, depois o Tiago. No Tiago, eu fui para o departamento missionário, que é maravilhoso também. Isso que eu vou perguntar na próxima, porque a gente quer entender como é que funciona então, esse... aí eu estava na ECAF com a Márcia, né? Aí o Tiago assume e me chama para o departamento missionário. Aí eu vou para o departamento missionário. Aí fico no departamento missionário, pegamos o último ano de pandemia, né? E praticamente fechamos o ano em fevereiro, né? Na última missão, e ficamos o ano todo de 2020 sem fazer nenhuma atividade presencial. E aí no Zé, no Confrade Zé, ele pediu para mim ficar no departamento missionário e assumiu eventos, né? A coordenação de eventos do Metropolitano. E aí eu assumi, né? Eu falei, tranquila. Eventos é esporádico, não é sempre, né? E aí fiquei no departamento missionário, mas também veio o ano praticamente da pandemia. A gente ainda nem terminou o ano e também a pandemia ainda não, né? E aí a consórcia de Nova não estava muito bem, a questão de trabalho. E aí teve que se afastar. E aí o Zé perguntou se eu podia assumir. E aí a gente não sabe quando terminar essa pandemia se eu fico na ECAF ou se eu fico no departamento missionário. Então... Porque aí presencial fica mais difícil, né, da gente assumir as duas pastas. Então é momentaneamente, né? Enquanto... Não sei se a ECAF ou se o departamento missionário. Mas né? enquanto online você está ficando nas duas, né? Ficando nas duas. Aí eu sempre falo com a Edinalva, falo, Edinalva, seu carro está ali esperando. Eu te dou ele tranquilo. Mas você já presidiu aí quantos ECAFs aí desse momento para cá? Ixi, Conduziu quantos ECAFs? Desde quando você assumiu ou substitui na Edinalva? já teve, foi esse ano, né? Eu acredito que a gente deve ter feito umas 3 ou 4 formações, tá? Que a gente fizemos uma com a irmã Emília, fizemos formação básica. Eu dei umas 3, mais ou menos. E se alguém quiser participar, como é que faz para participar desses atualmente, como é que está funcionando para a gente conseguir? Olha só, porque, na verdade, é CAF do Metropolitano, é CAF do Central, o nosso objetivo, enquanto metropolitano, é que todos os centrais têm uma coordenação. O objetivo da ECAF do Metropolitano e da ECAF dos centrais é que cada CP tem uma coordenação da ECAF, porque é muito melhor, né? Funciona muito melhor, né? Se essas formações, se essas coordenações, se elas podem ser locais. Então, com certeza, vai abranger um número muito maior de vicentino. Então, a coordenação da ECAF no CP é tudo que o Central precisa. É tudo que o Metropolitano precisa. Sabe? E como é que funciona o Departamento de Missionários? O Departamento de Missionários é muito legal. O Tiago foi ousado, né, porque até então o Departamento Missionário só tinha no Conselho Nacional do Brasil. E aí o Tiago resolveu colocar no Metropolitano. E eu acredito que o nosso Metropolitano foi um dos primeiros a colocar departamento missionário nele. Pioneiro, né? Aí, né? E aí o departamento missionário é muito interessante, porque ele faz justamente, principalmente, nesse pós-pandemia que a gente vai vivenciar, se Deus quiser, em 2022, a gente vai precisar de fazer muitas visitas, de resgatar muitos confrades, muitas consórcias, tá? De reativar muitas conferências. Então, essas visitas dos missionários é um grupo também, tá? Por exemplo, eu monto uma ação missionária aqui em São Sebastião, eu vou precisar de todos vocês, sabe? Porque são vocês que vão me dizer assim, olha, lá no setor X, nós tínhamos tantas conferências lá e as pessoas não retornaram. É mais ou menos aquilo que os padres da congregação fazem, né? É a missão, justamente. Inclusive o padre aqui da paróquia estava nos convidando que ele vai estar montando agora um grupo de missionários aqui também. Mas no caso, os missionários seriam a gente? Porque na paróquia, os missionários são... Quando a missão é paroquial... É a comunidade, né? É para a comunidade, né? Então, todos são. No nosso caso, vicentino, a gente também faz missão para quem é vicentino e para não vicentino, né? E o objetivo maior é justamente de resgatar os vicentinos, de fazer visita aos vicentinos que estão doentes. Uma espécie de recrutamento também, uma espécie de né? recrutamento. Às vezes a pessoa se afastou da sociedade pela idade ou por doença do esposo ou da esposa e não pode mais frequentar as reuniões. Então, os vicentinos, enquanto missionários, eles vão fazer uma visita lá a essa pessoa, e porque ela foi detectada pela conferência dele. Olha, o confrade fulano de tal se afastou, já tem mais de um ano, porque a esposa estava doente ou vice-versa. Ele precisa receber uma visita, e a gente faz essa visita. Ou seja, praticamente um trabalho somente externo, né? Vocês ficam mais na rua, mais atendendo as pessoas do que assim... É um final de semana.
semana é um final de semana fazendo esse trabalho. Consórcio, então, no caso, são vocês que vai escolher as pessoas que vão? As ou pessoas- a pessoa que pode se voluntariar? Pode se voluntariar, sabe? Quando a gente monta, por exemplo, vamos montar uma ação missionária no Riacho Fundo. Aí eu vou precisar de todos os membros das conferências. sim, tá bom? entendi agora. Viu? Aí você vem, comunica o pessoal que Venho, quiser. comunico, faço a formação num dia, numa semana, no final de semana, ou no domingo ou no sábado. Faço toda a formação de como é que acontece. E aí vocês vão me trazer quem as pessoas que vocês acham que estão precisando de ser visitadas. É isso aí que eu ia perguntar para a senhora, se o número de pessoas que precisam ser visitadas é grande, ou vocês não têm esse balanço? É grande. A gente costuma visitar no final de semana umas 40, 50 pessoas. Às vezes até mais. É por isso que a gente monta as equipes. Cada equipe, com um missionário ou 2 missionários, que fazem parte da minha equipe, né, vão visitar, por exemplo, Riacho Fundo 1. Outros vão, por exemplo, vocês têm as capelas aqui, né, vão para aquela área daquela capela. Tá? E a gente tem todo esse trabalho. Faz um trabalho de visita, vocês têm uma ficha, são bem orientados. Tem um manual, né? Tem um manual missionário, seguimos aquele manual bonitinho, voltamos para o almoço, fazemos uma avaliação das visitas que foram feitas, retornamos à tarde. Tem algum horário específico para acabar ou pode ir até a noite? Não, geralmente até às 18, né? Sim. Porque depois à noite aí fica mais difícil a gente estar visitando as pessoas à noite, né? Mas por causa da idade, né, de alguns. Por causa da idade, né? Geralmente fazemos a visita fazemos esse trabalho no sábado e no domingo também. Consórcio, você tem um retorno bom das pessoas que vocês... Muito bom, que muito, vocês... é muito bom. Mas sabe? assim, em relação às pessoas que já saíram, vocês vão para tentar trazer ela de volta. Tem um retorno bom? A quantidade de pessoas que voltam é tem muita? um retorno bom. Quando chega lá, eu lembro muito de São Vicente, que quando ele estava trabalhando na formação das irmãs, né, das filhas da caridade, ele falava para as irmãs o seguinte: olha, vocês vão visitar os pobres, os doentes, os moradores em situação de rua, vocês vão levar o coração, a mente, os olhos, os ouvidos, a boca vocês deixem. Ou seja, esse é o nosso trabalho missionário. A Emília falou isso, né? Escutar mais o... De escutar, sabe? De escutar. Então, às vezes, a gente chega na casa de um confrade, de uma consórcia, eles estão chateados, sabe? Às vezes, até porque se afastaram e nunca ninguém foi visitar. E quando a gente diz assim, olha, são os missionários vicentinos que estão na sua porta. Ela, oxe, nunca vi isso, missão vicentina. Será que são Vicentino mesmo? E às vezes o confrade ou a consórcia sai por alguma intriga, né? E aí ele não consegue se Justamente. explicar, não E consegue... naquela visita nossa, às vezes, ele fala tudo que ele tinha que falar. A gente escuta. Desabafa, né? Ele fala realmente a história, né? o que Conta a aconteceu. história realmente, E né? consórcia, como é que vocês conseguem convencer a pessoa a retornar a ser vicentina? É difícil, esse acho que é a parte mais difícil do mas trabalho aí de a gente vocês. fala assim, olha, e aí quando, por exemplo, na paróquia, quantas conferências tem, quais os horários, tudo isso a gente faz esse levantamento, né? Sim. Olha, você não quer mais ir para essa conferência? Não, mas tem essa conferência aqui. Olha só, e às vezes tem alguém daquela conferência no grupo, né? Você vai para o nosso grupo. Se você não gostar, tranquilo, a gente vai respeitar. Então, nada é imposto, né? Então, Tem família que vocês voltam mais de uma vez? tem. Tem, né? Tem família que a gente volta mais de uma vez, porque às vezes é a questão de doente, né? Então, aquela família, ela será uma assistida especial da conferência que ela pertencia. Para rezar o texto, para fazer uma oração, para levar, às vezes, algum alimento necessário, algum medicamento. Então, aquela família, ela passa a ser visitada pela conferência. Consórcio, esse trabalho está ocorrendo durante a pandemia? Não, porque sim. visita, né? E visitar as pessoas, aí não tem como. Esse que era- E também não é um grupo fixo, ou seja, vai as pessoas que podem, né? E muitos não estão justamente. podendo, né? Mas quando a gente monta o grupo de missionários em determinadas paróquias, eles ficam ativos. Ah, sim. Sabe? Então aquele grupo ele fica funcionando até ir lá de novo, na paróquia, né? Aí eles dizem, não, a gente vai fazer isso agora. Pelo menos de 3 em 3 meses a gente vai fazer isso na nossa conferência, que ótimo. no nosso conselho. Tá bom? E eu ia perguntar alguma coisa, agora esqueci. Mas era em relação a isso, a essas visitas. Mas enfim, pode dar Elas são prosseguimento. feitas? Não é necessariamente isso, mas não fugiu da memória a pergunta. Mas era em relação a... se você já teve alguma experiência marcante com uma família assim que vocês foram, seja lá um ex-vicentino, ou assistido, enfim. Alguma coisa que marcou a senhora, alguma conversa, alguma coisa assim que a pessoa falou para você? A gente já teve. A gente teve visita de um confrade que estava acamado, todo nos aparelhos, né? Quando a esposa dele apresentou ele para a gente, aí a gente conversou, perguntou se a gente podia fazer uma oração. E a gente canta, né? E quando a gente começou a cantar o hino de São Vicente, ele chorou. Nossa. Nossa, isso foi marcante. Aham. Né? Porque a gente viu as lágrimas dele descendo. Aham. Então, isso foi muito
foi em Taguatinga e a gente nunca esqueceu. O grupo que estava comigo nunca esqueceu. E outra vez a gente fez em Cidade Ocidental. E aí a gente passou cedo na casa da senhora e ela falou assim, não, eu não quero receber vocês hoje, agora não. Eu quero receber vocês mais tarde, quando meus filhos, meus netos, minha nora voltarem da igreja, aí eu quero a família toda aqui. Aí a gente voltou lá mais ou menos 1 hora, né? Já tínhamos terminado quase todas as visitas, a gente voltou lá no final realmente. Aí foi todos os missionários nesse dia e a família dela estava toda presente. Aí tiramos foto e tudo. E ela foi falando, olha, ela tinha se afastado, o marido também tinha se afastado, os filhos vicentinos tinham se afastado, as meninas que eram da CCA também tinham se afastado, estava todo mundo afastado. A família toda. Estava todo mundo. Ajudava alguma coisa lá dos vicentinos da paróquia, mas não estava mais envolvido nas conferências, né? E aí, nesse dia, eles ficaram bem tocados a retornar. E a gente ficou falando, mas que coisa bonita, a família toda. Olha só, a gente tinha os avós, os filhos com as noras e os filhos das noras que podiam ser da CCA, né? Então, essa também foi uma visita marcante, sabe? Eu acho que assim, é muito questão de persistência, né? A gente já fez um recrutamento aqui na nossa conferência e não deu muito certo. A gente fez mais ou menos esse modelo. A gente visitou casa por casa dos aspirantes, confrade ou consórcio que já tinham saído da conferência. A nossa conferência ela é muito nova, ela tem 5 anos. Mas teve um período da conferência que deu uma caída, né? Esse período foi tenso. E a gente assim, achou que a conferência ia desativar. A gente vai ficando bem estressado. Isso, desestressado, desanimado. Com 3 pessoas. Desanimado, é verdade. Isso, tipo assim, tinha um final de semana. Desmotivado. Acho que uns 3 finais de semana eu fiquei responsável por ser privilegiado em todas as famílias. Entendeu? Porque assim, ninguém queria, o pessoal tudo desanimado, ninguém podia. Reunião com 3 membros e tal. E isso eu falo da nossa conferência aqui, que a gente é da mesma. E a gente, não, vamos pensar em alguma coisa. O nosso presidente na época pensou no recrutamento, né? E de início a gente pensou, nossa, uma ideia muito boa. Só que assim, no retorno não foi bom. Então eu acho que é muita questão de persistência e do querer da pessoa também. Porque assim, no recrutamento veio quase todo mundo que a gente chamou, né? A gente batemos as casas, entregamos convites, ficamos lembrando pelo WhatsApp e tudo mais. No dia a maioria veio. Só que assim, o retorno foi, acho que uma pessoa ficou, não foi? Foi, depois eu acho que ela saiu. Isso. Foi a Natália. Ela ficou, assim, em questão de 1 mês, 2 meses, mas depois teve que se mudar. Hoje eu acho que ela ainda continua vicentina, lá em Arniqueiras. Mas foi um retorno muito ruim. A senhora falando que tem um retorno bom, então acho que é questão de persistência. É persistir mesmo, né? É verdade, é. Porque é do querer da pessoa voltar. É do querer da pessoa. Sempre fala, né? São Vicente sempre fala, né? Que na visita você tem que olhar o pobre com o olhar de Jesus Cristo, né? E virando a moeda, o pobre tem que olhar você também, na pessoa, tem que ver em você a pessoa de Jesus Cristo. E aí eu acho que isso é muito apaixonante, né? A gente deixar a pessoa se perceber como Jesus, deixar a pessoa perceber na gente a pessoa de Jesus Cristo, assim como a gente vê o outro, a pessoa de Jesus Cristo. Então isso é muito forte, né? Cabe a gente, o nosso carisma, tocar essa pessoa, tocar esse vicentino, né? A senhora acha que toda pessoa pode se tornar vicentina ou essa pessoa tem dentro de si algo especial que torna ela vicentina? Não, eu acho que qualquer um pode se tornar vicentino, né? É só querer, né? Às vezes a pessoa... É igual a gente está hoje, né? Por exemplo, hoje. A gente está com muita dificuldade. A gente estamos, pelo menos na minha área, do meu central, a gente tem várias conferências que já venceram o mandato por causa da pandemia, não puderam fazer reunião presencial. Muitos se afastaram também. A gente está com dificuldade em conferências, em Conselho Central, em CP, para a gente fazer nova diretoria. A gente está com essa dificuldade. E não foi a questão que faltou membro, não. Faltou membro, faltou. Mas a gente conseguiu, nesse período de pandemia, a gente conseguiu novos membros, mesmo pelo WhatsApp, mesmo chamando nas missas. A gente conseguiu membros novos, né? Só que membros novos não tem como assumir uma nova diretoria, né? Uma diretoria. Qual é o seu conselho particular mesmo? É o São Paulo Apóstolo. Sim, lá no Guará? No Guará 1. E aí a gente tem essa dificuldade hoje nas direções das pessoas. As pessoas já antigas acham que não querem, que não estão preparadas, aí arranjam um monte de desculpas, né? Porque tem isso, porque tem aquilo, minha mãe doente, ou minha esposa, ou meu esposo, eu estou afim mais de descansar, sabe? Eu penso assim, que a gente só descansa quando morre. A gente foge muito, né, das responsabilidades vicentinas. A gente atribui assim, outras coisas, né? A gente percebe que outras vertentes vão nos impedir, ou
querem nos impedir, nós usamos esses artifícios. Né, Eu vejo também que a gente fica jogando muito problema um pro outro, né? E a gente às vezes tem a solução na mão e não resolve, né? Quer ficar jogando de um para outro. É verdade. Foca tanto no problema, né? Isso, até Foca mesmo tanto no problema, é verdade. até mesmo com essa questão de retorno para os assistidos, coisas que a gente poderia ir lá e fazer, a gente prefere passar para uma outra pessoa ir lá e fazer no seu lugar, né? Justamente. E o assistido percebe, as pessoas acham que não, mas o assistido percebe quando a pessoa está Percebe. fugindo do problema, né? É mas, verdade. mas eu acho que isso também, às vezes, dá por conta de sobrecarga de serviço. Porque eu acho que quando a gente se sobrecarrega de tanto serviço, tipo assim, a gente vai fazer determinada coisa, é só eu, tem uma hora que cansa também. Né? A gente vê uma pessoa lá sem fazer Só nada. que isso aí é um caso de exceção, né? Eu falo mais das pessoas assim mesmo, que tem a oportunidade de fazer, tipo, não faz, entendeu? Que assim, que prefere... É acostumada com que, por exemplo, essa questão mesmo que você falou de você ter muito cargo, você ter muitos trabalhos. Aí a pessoa acostuma que ela tem muito trabalho e prefere não resolver e joga pra ela, entendeu? Ela Vai dá lá. conta, ela dá conta. Isso, ela faz mesmo toda vez, Ou então, entendeu? eu admiro você, que você faz tanta coisa ao mesmo tempo, como é que você Sim. consegue? Eu falei, gente, olha, alguém tem que fazer. Exatamente. Precisa ser feito, não é verdade? Né? E a gente não pode ficar esperando, ou seja, se a pessoa jogou o problema pra gente, a gente vai ter que resolver, né? É verdade, então, com certeza, a gente precisa, Porque né? se ficar jogando a batata um pro outro, ninguém acaba resolvendo nada, né? É verdade. Se Talvez o todos problema fizessem a sua realmente- parte, nós não teríamos ninguém sobrecarregado. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Né? E as pessoas falam assim, mas e a ECAF, é difícil trabalhar? Não, não é difícil trabalhar na ECAF, até porque você está na ECAF, as pessoas perguntam muito isso. Se eu for para a ECAF, eu preciso dar palestra, eu preciso fazer a formação? Aí eu falo assim, olha, você não precisa dar palestra, só se você quiser. Se você tiver capacidade, se você tiver conhecimento, se você quiser, você pode tranquilo falar de Vicente, de Luísa, de Osanando, falar da espiritualidade, falar sobre missão, tudo isso a gente tem na pasta da ECAF. Se você acha que não tem condições, que você está insegura em determinados temas, mas você tem pessoas que você pode convidar para fazer aquela formação. Então, você é o link da pessoa, do formador, com o grupo que você vai querer fazer a formação. Você só precisa adquirir mais conhecimento das relações que você tem. Né? Se a gente for prestar atenção na nossa parte de coordenador de formadores, a gente tem uma gama enorme de formadores, que a gente está contando com eles, a gente precisa contar com eles. Né? Eu só preciso usar esses formadores para fazer a formação que eu quero dar na minha ECAF. Entendeu? Eu posso ser uma pessoa ali, uma articuladora, né, da ECAF. Qual módulo que a senhora mais se interessou em estudar? Que mais assim, te deu uma vontade maior de pesquisar mais? Eles todos são muito importantes, né? Porque todos têm muitas experiências, né? Quando a gente vai falar de formação básica, a gente tem Vicente de Paulo, Osanã, Luísa de Marilac, os vicentinos que nos antecederam, né, com as experiências. Então, a gente tem assim, uma gama, se fosse para dar a formação básica, a gente daria a formação básica para o dia todo, né? Com ciclo de palestra. Será que é a maior, a básica? Hã? Ela é a maior, será? Eu acho que sim, né? Não, a formação missionária é bem grande também, tá? Sim. E quando a gente vai falar da espiritualidade de Vicente, nossa, mãe de Deus, você vai buscar a espiritualidade de Vicente, um texto que você pega de Vicente de Paulo é suficiente para você desenvolver ali uma espiritualidade e ainda vai ficar faltando com o tempo. Nossa, pode falar, Marcos. Não sei se a senhora já teve alguma experiência em que, tipo assim, de estresse dentro da sociedade? Tipo assim, igual a gente estava conversando com essa questão de cargo, de sobrecargo. De tanta coisa. Graças a Deus eu não tive, porque cada vez que eu saio para uma atividade, eu me estresso um pouquinho antes, que vai montar, vai fazer uma palestra, vai montar no PowerPoint, de repente tem que elaborar outros trabalhos, de repente tem dinâmica para fazer, até para aquela formação, por exemplo, uma formação de 2 horas. É isso que eu ia perguntar, como fazer para a formação não ficar muito sonolenta? Fica muito cansativo. Já pensou você aqui, tipo um professor, né, e pá, só falando e as pessoas ali escutando, dormindo também. Tem gente que dorme também, tá? É isso que eu estou te perguntando, qual que é a forma para essas pessoas não dormirem? Tem gente que dorme, tadinha, às vezes está cansado, né? E aí a gente fica lá 2 horas. Gente, você tem que ter criatividade, sabe? Aí você tem que fazer dinâmica, tem que buscar fazer coisas que as pessoas se animem. Eu sempre falo assim, gente, as nossas formações, elas precisam ficar com o gosto de quero mais. Sabe? Dizer assim, não, vai ter formação, eu quero ir. Porque senão as pessoas dizem assim, pelo amor de Deus, não quero mais saber. Não vou mais não, não me chame não. Sabe? Então precisa ser isso, a gente precisa ter dinâmica, sabe? De trabalhar bem e que as pessoas possam também assimilar o conteúdo que foi passado. Tá? Porque senão você fica dando uma de professor, aí não dá conta não. Né? Hoje na sociedade, o que a senhora se apaixona mais na sociedade hoje? O que te faz mais admirar a sociedade hoje em dia, atualmente? Olha, tem tanta coisa que me faz, que eu fico... Olha, para vocês terem uma ideia, a formação básica,
porque eu já fui do Central, depois fiquei no Metropolitano, depois voltei para o Central de novo, agora voltei para o Central e para o Metropolitano. Mas cada vez que eu vou fazer uma formação básica, dependendo do testemunho, eu me emociono, sabia? A senhora dando testemunho? Não, outras pessoas dando testemunho, eu me emocionando. Está falando de São Vicente, está falando de Ozanam, as pessoas trazem detalhes novos que talvez eu não lembre, que eu talvez não tenha lido. Eu fico emocionadíssima, sabe? Quando eu vejo a espiritualidade vicentina, que eu fico olhando aquela caminhada, quando eu leio esse livro que a gente está tendo agora, né, Amigos para Servir, gente, eu fico encantada. Eu fico encantada quando vem aquelas reflexões, o pessoal fala assim, mas é muito grande para a gente ler nas reuniões. Eu falei, gente, é grande não. A gente que é preguiçoso. Eu acho que às vezes parece até pouco. Justamente. Então, quando a gente faz aquelas reflexões do livro temático desse ano, eu fico encantada. O livro temático anterior também. Gente, todos os livros temáticos eu adoro. Eu faço assim com o maior prazer. E divulgo também. Divulgo tudo que eu sei, tudo que eu adquiro, eu vou divulgando os meus. Muita gente te procura para tirar algumas dúvidas, para saber um pouco mais. Procura, quando a gente faz uma formação, a formação não é da gente, né? A formação é para todos. Então, quando a gente faz uma formação, eu divulgo todo o material. Terminou, todo o material é divulgado. Quem quiser, né? Quem quiser, eu passo no WhatsApp, passo no e-mail, até porque as pessoas às vezes vão ler e vão achar outros detalhes que eu não falei, ou que a Aline, que estava dando aquela formação, também não falou. Então, eu passo todo o material, sabe? Consórcio, ele deu um testemunho também na sociedade que ele emocionou um monte de gente. Oi. Eu acho muito bonito quando eu vejo jovens à frente do trabalho da Sociedade de São Vicente de Paulo. Eu acho assim, eu fico encantada. Sabe? Assim, tem muita coisa que eu não concordo, assim, dentro da sociedade, assim, em relação ao que as pessoas falam, por exemplo, mas se tem uma coisa que eu concordo mesmo é que muda vidas. Eu acho que a sociedade, ela muda a forma de pensar, o caráter da pessoa, né? Você se torna uma pessoa que valoriza mais. A forma de ver até o mundo, né? Isso, entendeu? Eu acho que, assim, a gente começa a ser mais empático com as coisas, mais sensíveis com as coisas também, porque muitas vezes a gente quer ser aquela pessoa durona, fria, né, que deixa passar, que finge que não liga, mas eu acho que ela deixa a gente mais sensível, mais maleável. Isso, mais flexível às situações também, a entender a situação de um e de outro, né? A julgar menos, isso. Né? Fazer menos julgamento, não só da família assistida, né, mas também dos nossos confrades, dos nossos companheiros de caminhada, né? Sim. Porque às vezes a gente tem tanta iniciativa e quer fazer tudo a tempo e a hora, aí de repente chegou um que é bem tranquilo, ele faz no tempo dele, e aí a gente fica pau da vida com isso, né? Por que fulano é desse jeito, era para estar aqui, sabe? E a gente não respeita o tempo dele, e ele no tempo dele ele vai fazer tranquilo. Sim. Muitas vezes a gente tem que até se colocar no lugar dele, né? Justamente, a gente precisa estar se colocando, esse é um dos nossos trabalhos, que a gente respeita a individualidade de cada um, respeite nossos confrades, nossas consórcias, e aprenda a perceber e ver as qualidades que cada um tem, né? Eu não tenho todas as habilidades que eu gostaria de ter, mas eu tenho as minhas habilidades. Você do mesmo jeito, de repente você tem outras habilidades e eu não tenho, e nós juntos vamos fazer uma coisa boa acontecer. Que habilidade que a senhora percebeu que tem dentro da sociedade? Que habilidade? Eu sou muito determinada e também sou um pouquinho mandona. Tá? Sério? Vai fazer, hein? Vai fazer, então me enrola. Mas, assim, eu gosto muito de organizar. Eu sou bem organizada nas minhas coisas, sabe? Eu não gosto de deixar as coisas assim para a última hora. Não, eu gosto de já determinar as coisas. A gente tem um trabalho, uma atividade para fazer. Olha, você pode tomar isso, você faz aquilo, pronto. Você já delega as funções. Já delego ali. as funções, sabe? Eu não fico só para mim também, não. Tá? Eu gosto da parceria, a gente trabalhar juntos, né? Amigos para servir. Amigos para servir, justamente. Até porque a pessoa, o outro, se sente valorizado. Poxa vida, eu tenho essa função a cumprir. E é uma coisa muito boa quando a gente delega funções, principalmente na questão de formação, né? Olha, a Conferência Santo Antônio que é responsável pelo lanche, naquele encontro presencial. A outra conferência vai ter a responsabilidade de organizar umas lembrancinhas para a gente entregar para os participantes. A outra pela recepção. A outra pela recepção. Gente, eles vão ter que estar lá, não é? Agora, se eu disser, não, vocês vão, quando chegar lá, vai estar tudo pronto.
aí eu vou contar com meia dúzia de gato pingado, né? Mas se aquela conferência é responsável pela recepção, de entregar os panfletos, os folders, ela vai estar lá tranquilo. Eu concordo com a senhora nesse ponto. Eu acho que cada vez que a gente delega mais funções, mais os membros têm vontade de ficar, tem aquele gás a mais de trabalhar, aquele incentivo. A gente conversa sobre isso sempre. É sempre importante a gente não ficar só com tudo pra gente, acumular os serviços pra gente, porque cansa a gente e os outros acostumam com a situação que a gente falou, de achar que sempre a gente vai fazer, entendeu? Ele tá lá, ele vai fazer. Tem a montagem de sexta. Não vou não, ele já faz todo sábado mesmo, então deixa ele fazer. Então, eu acho que essa questão da gente dar uma função para uma pessoa, uma responsabilidade para uma pessoa, a pessoa se sente importante dentro da sociedade. É verdade. Né? E aí, acho que dá um gás a mais para ela trabalhar, para ela vir nas reuniões, nas visitas, né? Ela saber que ela é importante. Exatamente. Que a gente está contando com ela. Principalmente para alguém que é novo, né? Que Justamente. Eu acho que às vezes falta isso, sabia? Das pessoas delegarem mais as funções, assim, pararem de querer fazer tudo e deixar com Achar que é a pessoa que sabe fazer tudo. Isso, né? E deixar com que os outros façam mais um pouco. Eu acho que um pouco de cada um fica tudo perfeitinho, entendeu? É verdade. Até mesmo quando a gente vai fazer uma reunião, né? Quando a gente vai fazer uma reunião presencial, a gente tem uma leitura espiritual. Aí a gente faz a leitura espiritual. Muitas conferências têm muito a mania de fazer a leitura espiritual tirada do Evangelho do dia. Vamos ler o Evangelho do dia, que é melhor, é mais prático. Né? A gente já escutou a mensagem do domingo que o padre falou, então é melhor, é mais prático, mais rápido. Não é bem assim, sabe? Aquele momento de espiritualidade é muito forte dentro da conferência, sabe? É dali que a gente adquire a nossa base para a gente poder sair para as ações concretas, sabe? É dentro da nossa espiritualidade. Então, isso precisa ser trabalhado mais. Talvez todos os momentos são importantes, mas um dos momentos mais importantes é a espiritualidade dentro da conferência vicentina. E, às vezes, o presidente traz a leitura pronta, ele mesmo já lê, ele mesmo já comenta, depois pergunta assim, alguém quer comentar? Quem é que vai comentar mais, né? Então, quando você diz assim, olha, você é responsável pela leitura da próxima reunião, pode ser? Pode. E quando você joga aquela leitura, gente, quem gostaria de falar um pouquinho sobre essa leitura? Às vezes, uma palavra que aquela pessoa está lá no fundo da reunião, uma palavra que ela disse que tocou nela, aqui dali é tão forte, tanto para ela quanto para o grupo. Sim, ou então, às vezes, você trazer uma passagem e fazer perguntas, né? Justamente, para as pessoas, porque senão as pessoas ficam só ouvindo. Teve uma vez que eu fui numa reunião de conferência, e quando eu cheguei lá, eles tinham que passar um filme, né? E passar um filme, aí botaram lá na televisão, no vídeo, era uma homilia de um padre. Sim. Aí desligaram as luzes, botaram a homilia do padre, o padre fez a homilia todinha, para vocês terem uma ideia. Foi uns 40 minutos da homilia do padre. E as pessoas dormiram também. Aí, quando terminou, ele ligou a luz e disse, olha... O que aconteceu? Ele ligou a luz e aí as pessoas, e perguntou, gente, muito boa a nossa homilia, muito boa a nossa reflexão, não foi? Quem era que ia dizer que não foi? Né? Ninguém vai se entregar, né? Tem alguma passagem bíblica que a senhora gosta mais? Eu gosto do Evangelho de Mateus 25, que eu falo, se eu não me engano, 25, de 31 a 46... que fala daquele, eu estava nu, tu me vestiste. Para mim, eu falo que aquele é o Evangelho de São Vicente. Sim. E que é o Evangelho do Vicentino. Acho que é um dos que a gente mais usa aqui, né? Tem um outro também que eu me esqueci, mas é do Filho Pródigo, eu acho. É verdade. Esse é o tradicional. Mas esse aí também é muito bom. Agora, Constância, eu percebi que a senhora é muito querida entre os membros da sociedade. Eu acredito que sim. Eu acho que eu estou precisando saber um pouco dessa fórmula aí para ser tão querida desse jeito. Eu acho que o artista tem uma fama de louco. Eu acho que a gente esse carisma, o sorriso, sabe? A gente nunca bota cara feia. Às vezes você recebe uma missão, né? Ai, meu Deus do céu, sou eu de novo nessa missão, não sei o quê. E a gente tem sempre disponibilidade para servir, sabe? Está sempre pronta para servir. Não deixar com que seus problemas afetem aqui dentro, né? E nem ir para os cantos armada, né? Às vezes você vai assim, pensando assim, poxa vida, eu vou fazer essa reunião, mas hoje eu vou descascar o coco nessas pessoas. Isso é muito ruim, porque você já vai armada, né? Então, a gente tem que ir aberto ao Espírito Santo, esperar que ele haja, né? Fazer a nossa parte, esperar que o Espírito Santo haja na gente, mas a partir do nosso movimento, da gente ir ao encontro, né? Da gente esperar que as coisas aconteçam e dizer assim, olha, mas vamos esperar que o Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo não age preguiçoso. Se for da vontade dele, tem que acontecer. Se for da vontade dele, tem que acontecer, mas a gente tem que fazer acontecer. Sim. A gente tem que se movimentar. A minha mãe fala isso, a gente não tem que esperar só a parte de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte também. Tem que fazer a nossa parte. Quando a gente fala assim, quando a gente vê a questão dos discípulos de Emaús. Gente,
os discípulos de Emaús, eles estavam a caminho, eles estavam em movimento. E aí quem é que aparece para eles? Jesus. Mas eles não ficaram parados, chorando, ai, porque o nosso Senhor foi embora, morreu. Não, eles foram, vamos ver o que tem mais na frente. Não é só isso, não. Não é só morrer e ficou nisso, não. E aí vem Jesus e aparece para eles e conta, por que vocês estão tão tristes? O que foi que aconteceu? E eles vão contar toda aquela história, tudo em movimento, né? Se a gente for pensar Maria quando recebeu a notícia, aquela notícia fortíssima, né, do anjo, você vai ganhar um neném, você vai ser mãe do Salvador, que não sei o quê, que vai salvar o mundo. Puxa vida, que responsabilidade para uma mulher, para uma criança de 14 anos, né? Que responsabilidade. Ela foi chorar? Não, deixa eu correr para casa, vou chorar no braço da minha mãe, do meu pai. Não, eu vou me colocar a serviço. São Vicente também passou por várias situações onde ele poderia muito bem se entregar, né? Justamente, é verdade. Se colocar a serviço, se colocar disponível. Né? E pensar assim, Deus tem um propósito melhor na vida de cada um de nós. Né, independente daquela situação. Com certeza, se ele me deu essa atribuição, se ele me deu essa responsabilidade, se ele colocou essa responsabilidade em mim, é porque ele sabe que eu tenho coragem, que eu tenho vontade, que eu vou conseguir fazer com a graça de Deus. E como que é a questão das amizades que a senhora fez dentro dos vicentinos? Rapaz, são tantas amizades. Muita gente falou da senhora mesmo. São tantas amizades, sabe? Muito bom, isso é muito bom. É amigos mesmo, amigos realmente de verdade, né? Eu sempre falo que a família vicentina é uma família que a gente adquiriu depois, né, da nossa família consanguínea, mas que é uma família que, dependendo da pessoa, tem muito mais amor do que da própria família mesmo, não é verdade? Sim. E é uma família assim que você pode contar com ela em todo canto. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém, é verdade. E você se sente muito alegre, muito feliz quando você diz assim, eu sou vicentino também. Aí eu fico tão contente. Você se identifica, já começa a conversar ali. Dia, acho que é por isso que esse projeto deu certo, porque Vicentino conversando com o Vicentino dá muito certo. É verdade. Outro dia eu estava assistindo a missa do Padre Júlio, né? Sim. Lá em São Paulo. E aí eu gosto mais do Padre Júlio. Aí foi dia de São Vicente, dia 26, né? Dia 27. Mas aí na missa foi dia 26, né? Sim, no domingo. E cantaram o hino de São Vicente. Aí eu falei, e no dia de Luísa de Marilac também cantaram o hino de Luísa de Marilac. Aí o Padre Júlio falou assim, olha, amanhã a gente está celebrando São Vicente, mas hoje a gente já celebra aqui a missa de hoje em memória de São Vicente. Porque o Ney, que era um dos tocadores lá da banda, é vicentino, então por isso que ele canta. Eu fiquei tão contente, sabe? É legal. Eu me senti representada. Sim, tem um ali que ele foi representado e todos se sentiram tocados, justamente, né? Então, quando você vai num canto assim, que as pessoas dizem assim, eu também sou vicentino, quando vê a camisa, né? Sim. Você é vicentino? Sou. Ultimamente eu tô tocando muito nesse ponto da camiseta, porque aqui na nossa paróquia tá chamando bastante atenção. Quando a gente anda com a camiseta, quando a gente tá na missa com a camiseta, o pessoal sempre pergunta, como é que funciona, como é que a gente faz para poder entrar, quais são os horários. Então, acho que essa questão da camiseta também chama muita atenção, porque tem umas frases muito impactantes nas camisetas. É verdade, né? muito impactante. É muito interessante. Nesse período de pandemia, na nossa conferência, a gente chamou bastante gente, porque a gente tinha que participar do Domingo da Caridade a partir do momento que as missas abriram, né, que as igrejas abriram. Então, o único dia que a gente estava na missa era justamente no Domingo da Caridade. E nesse Domingo da Caridade, dependendo de quem estava celebrando, a gente aproveitar para fazer o convite, para chamar as pessoas, para dizer que a gente precisava da ajuda delas, sabe? E a gente conseguiu muita gente para trabalhar conosco, sabe? Nossa, isso é ótimo, a gente está precisando disso aqui. Pois é. Tá. Então, a gente precisa, né? E só que a gente faz o seguinte, né? Eu e a presidente da minha conferência, as pessoas entravam em contato com a gente, ou às vezes ligavam na paróquia mesmo. Sim. Olha, porque eu fiquei esse tempo em casa, e aí eu estou querendo me dedicar a um trabalho de caridade, o que eu posso fazer? Essa pandemia tocou muita gente. Sim, ela serviu. A gente achou até que seria momentâneo, porque assim, quando a situação está tensa, muita gente quer ajudar. Quando ela está se normalizando, o pessoal acha que todo mundo se normalizou, mas na verdade quem se normalizou é só quem tem estabilidade mesmo, né? Quem está na rua continua a mesma situação, seja pandemia, pior, né? Seja pandemia, seja não uma pandemia, mas enfim. A gente percebeu agora na metade do ano que a gente estava fazendo nossa campanha do Agasalho, que a gente faz de forma anual, que tinha muita gente fazendo ação social, ou seja, a gente estava tendo que sair mais cedo, porque senão a gente não conseguia entregar tudo. A gente também tem, porque a gente tem uma conferência na Catedral, que eu também faço parte dessa conferência,
E as meninas estavam com esse mesmo problema. Para o dia da sopa, que a gente fazia a sopa, depois passou a ser jantar, porque tinha que ser nas marmitinhas, né? Sim. Ela falava, gente, quando a gente chega lá, muita gente já Já passou. comeu, nem aceita, né? Verdade. É bom, por um lado, mas tem muita gente que só faz isso nesses momentos, né? Justamente. Mas, por outro lado, essas pessoas que estão querendo continuar a ficar também é bom. Então, acho que a pandemia também serviu para isso, né? É verdade. Para abrir o coração das pessoas em relação às outras pessoas que necessitam mais. É verdade. E cabe a nós, vicentinos, fazer um trabalho catequético bom, né? Para que as pessoas, para que cative as pessoas e as pessoas digam assim, eu quero ficar. Eu gostei demais desse grupo. Então a gente pega, quando liga uma pessoa para a gente assim, gente, eu quero participar da reunião de vocês, eu quero visitar uma família assistida, ou eu estou fazendo um trabalho aqui, eu gostaria muito de conhecer. Então, e a gente faz uma catequese com eles antes. Sim. Sabe? No telefone mesmo, olha, a gente vai fazer uma chamada de vídeo para você, para a gente explicar um pouquinho como é que funciona. Aí, se você quiser realmente participar, aí no dia da nossa reunião, a gente manda o link para você e você participa. A sua primeira vez na sociedade, você teve muita dificuldade? Eu tive dificuldade porque eu queria mudar as pessoas. Eu queria mudar a situação das famílias, né? Foi muito choque. Você visitar uma família em situação de miséria, é muito choque para a gente, né? Às vezes a gente acha que não tem nada e quando a gente vai visitar uma família, a gente percebe que a gente tem muita coisa, né? Então eu queria mudar. Aí eu já queria vir para a conferência e dizer, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vim cheio de ideia quando eu voltei dessas visitas, sabe? E aí senti um choque quando as pessoas, Vera, não é assim, vamos devagar. A gente trabalha com as pessoas e não para as pessoas. Isso eu aprendi. Saber que a gente precisa caminhar com a família e não caminhar na frente da família. Nesse período, a senhora teve algum outros cargos, fora esse que a senhora atua no momento? Daí eu já fui presidente de conferência, presidente de CP. Rapaz, então você já passou por tudo, né? Fui vice no meu central. Porque hoje são 4 cargos que você tem hoje, né? 2 de secretária, departamento missionário e ECAFO. E eventos. E 5. Ainda bem que a gente ainda não voltou com tudo, né? Porque senão haja tempo. Na verdade, a questão das secretárias é assim. Como estava na pandemia, a gente tinha que fazer as atas digitalizadas. Na nossa conferência já é digitalizada, na conferência Nossa Senhora Aparecida também já é digitalizada. Do meu CP e de uma outra conferência que eu ajudo ainda não é digitalizada. Mas na pandemia a gente tinha que digitalizar para poder passar para o grupo, né? A conferência que a senhora ajuda é a da Catedral? É, da Catedral. E aí a senhora... Lá, como o João Batista falou para a gente, que não são pessoas fixas, né? É difícil aquela conferência, porque não são pessoas fixas, são pessoas que querem fazer o trabalho caritativo, de fazer a sopa e de distribuir roupa, de conseguir material. Sim, eles não querem ficar na reunião, na visita, pois né? Sabe? Acho que não tem nem como fazer visita por ali também, né? Mais com os moradores de rua que vocês atuam, né? Mais com os moradores de rua. Mas é um trabalho bem diferenciado, né? Porque muitos estão naquela situação porque não tem. Eles estão vindo, por exemplo, vem para uma consulta aqui no começo da semana. E aí eles esperam 3, 4 dias para saber o resultado de um exame, de uma consulta. Eles não têm como pagar um aluguel, uma diária. Então, eles ficam na rua, sabe? Então, essas pessoas, quando elas chegam para a gente, elas querem o quê? Uma passagem para voltar para Cristalina, para o entorno aí. Outro vem com a família para um atendimento no Agarrã. O filho, a filha, a esposa ficou internado, mas ele não pode ficar lá principalmente nessa situação de pandemia, né? O que ele vai fazer? Ele pega uma barraquinha ou fica ali no estacionamento. No estacionamento, fica por ali, sabe? A gente pergunta, o senhor está morando na rua, tem quanto tempo? Não, minha filha, é porque fulano está internado, eu só vou poder ir embora quando ele sair também, ou quando ela sair. Né? Então, a gente ajuda essas pessoas. Mas, assim, de vez em quando, vocês ajudam financeiramente também, ou vocês mesmos que vão lá, compram e entregam na mão dele? Não, a gente compra, por exemplo, é passagem, né? Sim. Tem muitos que pedem uma passagem para retornar para o seu estado de origem. Então, os membros compram, perguntam se todo mundo está de acordo, compra a passagem, marca com a pessoa na rodoviária, diz o horário direitinho, marca com a pessoa e embarca aquela pessoa. Sabe? Então vocês acompanham tudo. Acompanha tudo. Aí a gente aproveita e já leva um lanchinho, dependendo de quantos dias. Se for para o Nordeste, é 2 dias, né? Sim. Já compra um lanche, já faz alguma coisa. Às vezes uma farofinha, né? Uma farofinha, né? Às vezes a pessoa conseguiu um trabalho em Minas, numa cidadezinha de Minas, né? E veio atrás da gente. E às vezes realmente são trabalhadores. Né? Olha, gente, eu consegui um trabalho numa carvoaria, eu preciso ir, não tenho dinheiro, sabe? Eu quero... E mostra para a gente, até que aqui o contato do meu patrão, quando eu chegar lá. Às vezes as pessoas até prometem, olha, eu vou ressarcir vocês. Não, não precisa não. Caramba. A gente faz a mesma coisa. Você já tiveram algum retorno de alguém que ligou depois ou deu algum testemunho?
Algo do tipo? A gente já tivemos retorno desse tipo, de retorno, e de pessoas que depois retornaram para vir continuar, às vezes a questão do tratamento, né, e nos procuraram também, sabe? Para conversar, né? Para conversar, Nossa, eu achei interessante, acho que eu vou depois dar uma passadinha lá para ver como é que funciona. Quais são as... É dia de quarta-feira. Quarta-feira à noite? À noite, é. Que horas mais ou menos? Uns 20? Não, como 7 horas. A gente faz a reunião às 6, né, de 15 em 15 dias, faz a reunião e depois ele já sai com as marmitinhas para entregar. Então vocês fazem tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Reunião e sair para entregar. A reunião é lá né? dentro da catedral, né, no caso? Agora a gente não está se reunindo dentro da catedral, porque a gente recomeçamos as reuniões agora que, na verdade, ainda não estão para começar, ainda está meio termo, né? Então a gente está fazendo a reunião lá onde a gente faz a sopa, onde as meninas fazem a sopa, que é na candanca, né? Terminou a sopa, terminou a comida, já deixa tudo empacotadinho, tudo nos marmitex, e eles vão entregar. Entendi. E Constância, já que você já contou como é que você conheceu a sociedade, contou como é que foi a sua primeira vez aí na sociedade, sua adaptação, como é que foi a sua infância? Como é que você veio para Você é de Brasília? Você veio para Brasília? Não, minha infância foi no interior. Minha infância foi bem boa, viu? Boa. Bem, nossa. Interior de onde? Foi no interior do Ceará. Ah. Eu e 7 irmãos. Então, foi uma infância bem tranquila, sabe? Trabalhando, estudando? Trabalhando, estudando, brincando. Né? Essa vida do interior, né? Eu sempre falo que, às vezes, quando eu visito... Hoje eu retorno. Quando eu vou para Fortaleza, eu vou lá nas minhas origens, visitar meus parentes que estão por lá, tudinho. E o sonho deles é vir para a capital. Eu falo, mas aqui é tão bom. Você não sabe o que você vai enfrentar na capital com seus filhos pequenos. Com Você veio para cá por qual motivo? E aí foi casamento. Meu marido veio, foi chamado, né, para trabalhar. Aí você veio acompanhar. Aí eu vim acompanhando, E aí você trabalhou aqui também, em Brasília? Aí aqui eu trabalhei um período, mas era empresa privada, né? Depois resolvi ficar em casa. Aí ficou cuidando. Hoje a senhora já é aposentada, né? Hoje eu sou dona de casa. Dona de casa. E aí acontece que acaba que a senhora tem um tempo mais hábil, né? Para poder se dedicar um pouco mais para os vicentinos, eu tenho né? tempo, graças a Deus, sabe? Eu tenho esse tempo bem bom para mim. Aí hoje também que os filhos criados, os netos criados também, que eu já ajudei também na parte. Mas a sua dedicação hoje é só para os vicentinos ou você se dedica aos trabalhos da igreja também? Por exemplo, outras pastorais? Não, né? Não, eu nem concordo que a gente seja vicentino, ministro da Eucaristia, ou pastoral familiar. Sério? Não concordo. Sério? Não concordo. Você sabe por quê? Porque a gente, como vicentino, absorve muita coisa, sabe? Você, enquanto vicentino, você é pastoral da saúde, porque visita os doentes. Você é pastoral familiar, porque você visita as famílias. Você é pastoral carcerária, porque você dá suporte, você pode até não dar suporte ao preso lá na prisão. Sim. Porque hoje a gente não tem mais essa liberdade de visitar quando a gente quer, né? Deveria ter, né? Uma conferência que visitasse somente... Tem? Só a pastoral carcerária que pode fazer isso. Ah, né? só a pastoral. Não, eu falo assim, uma conferência vicentina que pudesse visitar só deveria ter, né? Antes podia, depois foi restrições, né? E aí você não visita o preso lá, mas você visita a família do preso. Ah, verdade. Você dá suporte à família do verdade. preso. Você ajuda os filhos do preso no quesito educação, reforço escolar, material escolar. E não seguir o mesmo caminho, né? Pastoral da saúde. Quantas e quantas vezes a conferência não tem que encaminhar aquela pessoa para um ambulatório para fazer um exame, para conseguir uma consulta. Então, gente, a gente é tudo isso, a gente é a pastoral toda. O confrade aqui veio da pastoral da saúde e ficou nos vicentinos. Pois é. Aí eu falo, gente, você é ministro da Eucaristia. Quando você é ministro da Eucaristia, eu acho lindo ser ministro da Eucaristia. Mas eu não quero ser ministro da Eucaristia, sabe? Eu vou ter que, se um dia o padre me chamar, que eu acho que ele nunca vai me chamar. Né? Qual é a tua opinião aí? Se um dia o padre me chamar, eu vou dizer, padre, eu não posso, eu tenho os vicentinos. Porque quando você é ministro da Eucaristia, no sábado tem uma formação dos vicentinos e tem uma formação ministro da Eucaristia. Quem é que vai? Aí você fica dividido, hein? Não, porque o meu padre me obrigou a eu ir para a formação. De certo modo, isso é verdade. Não porque é verdade? Você vai ter que ficar dividindo seu tempo e, às vezes, a sua prioridade é os vicentinos. Então, para que você assumiu outro grupo? Você talvez fique com a cabeça lá, né? É verdade, com certeza. O pessoal pode ficar chateado com você. Não, porque se você sabia que não ia ter tempo, por que você veio, né? Então, decida, ou vicentino ou isso, né? E eu fui, quando eu comecei na paróquia, e comecei nos vicentinos, eu fui ser catequista, né? Eu já era catequista lá, quando adolescente. Aí, quando eu cheguei aqui, quando eu entrei para os vicentinos, que tinham a catequese, eu falei, não, vou entrar para a catequese, que vale a pena ajudar. Né? Você sabe dizer como é que a sua filha conheceu a sociedade? A que te apresentou? Foram os jovens que... Foi na um missa grupo mesmo? de jovem, foi o padre. Na verdade, foi um padre
que queria formar uma conferência de jovens, queria dar o nome de São Leonardo Murialdo, não sei se vocês conhecem um pouco. Esse eu não conheço. Da história de São Leonardo Murialdo. É Santo Vicentino? Não, São Leonardo Murialdo é do Josefino, da congregação de Josefino, né? Então, a paróquia é dessa congregação josefina, e tinha como padroeiro São Leonardo Murialdo, e aí ele queria uma conferência de jovens, e aí ele era muito jovem na época também, então ele encantou os jovens daquela época, né? Acho que é a primeira vez que eu vejo o inverso, né? Porque geralmente quem convida é a própria mãe, né? E a filha trouxe a mãe se apaixonou e está até hoje, assumindo vários e vários casos. Você agradece ela até hoje por isso? Eu agradeço. E aí, quando ela era vicentina, ela era igual, parecida comigo, né? Porque ela queria transformar a situação das famílias. De repente, ela chegava com o adolescente lá em casa, de repente, ela chegava com a mãe que tinha sofrido agressão familiar, ela chegava com a mãe para esconder lá em casa com 2, 3 filhos, Rapaz. sabe? E eles conseguiram muita coisa enquanto conferência de jovens, tá? Questão de assentamento, de legalização de assentamento, de registro de crianças, tudo isso eles conseguiram. Então, aí eu ajudava na medida do possível, mas eu não queria me envolver, né? Então, quando... Sócia, eu tenho uma... Para encerrar, porque já está dando sua hora também, eu tenho uma última pergunta. Teve alguma a gente perguntou da experiência de ECAFOS, enfim, desse departamento missionário também, mas com famílias, desde que a senhora se conhece por Vicentina, teve alguma experiência com alguma família, entre você e uma família que te marcou, que a senhora guarda para você até hoje como uma experiência marcante, que a senhora conta por várias e várias vezes, já contou em algum ECAFO, enfim, tem alguma coisa assim em específico com alguma família? Tem uma família, quando a gente começou na sociedade, eu e meu marido, e essa família era assistida nossa, era um casal de idosos. Quando a gente começou, eles não eram tão idosos, eram mais doentes do que idosos, né? Então, a gente acompanhou esses idosos junto com os filhos eram todos deficientes e viviam internados lá no Instituto Dom Orione, né? Então, a gente conseguiu descobrir esses filhos deles lá, e conseguiu acompanhar esse casal por muitos e muitos, até eles falecerem, né? Uhum. Então, esse idoso a gente acompanhou por muito tempo, levava ele, internava no Agarram, fazia visita, ficava com ele lá, porque ele não tinha condições de ficar sozinho, então um de nós tinha que ficar com ele lá, ficávamos lá, e depois ele faleceu, e a gente fez o enterro dele direitinho, ficamos com a esposa dele tomando de conta, de levar para o hospital, de chegar no hospital, dar banho, era meu marido quem dava banho, sabe? Sim. Porque às vezes chegava toda suja, e aí a enfermeira dizia, a atendente dizia assim, olha, do jeito que ela está aí, o médico não vai atender, não adianta. Aí meu marido falava assim, você pode me arranjar umas luvas, uma toalha, que eu dou o banho tranquilo. Aí a gente ia lá, levava ela para o banheiro, banhava ela direitinho, deixava ela toda limpinha na cadeira de roda, o médico vinha, atendia e internava. Sabe? Então, essa também foi uma família que marcou muito. E aí a gente ficou com o filho dela, né? Ficou assim, ajudando. Depois ele cresceu, começou a trabalhar, e aí a gente tem o contato dele, a gente sabe onde ele mora direitinho. E aí essa família ficou com a gente até hoje a gente, porque tem a lembrança tem um contato, filho. Né? Caramba, então foi ainda é marcante, né? Não então foi marcante. Sempre que a gente está nas conferências, nas reuniões, e que a gente lembra de algum fato, a gente toca logo. Não, teve Dona Zilá, teve o seu José, que foi que a gente acompanhou eles, de ir buscar em casa, os vizinhos ligavam. Você está na mesma conferência até hoje? Não. Ah, tá. Porque eu era da Conferência Santa Rita, né? Foi lá onde eu comecei, que é onde a Aline está hoje, né? Sim. E depois, há 4 anos, a gente fundou uma nova conferência, que é a Santa Teresa de Calcutá. Ah, sim, porque se tivesse na mesma conferência, eu ia falar que meio que se tornou o xodó da conferência, né? A família. Mas o filho dele não virou assistido, não, né? Desse casal. Não, ele logo ele foi trabalhar. É isso que a gente acha bem positivo, porque ele ficou sozinho, bem jovem, né? E não seguiu outros rumos, né? Ruim. Seguiu outros rumos, de trabalhar, de estudar, sabe? Vive a vida dele tranquila. Né? Consórcio, você gostou da conversa? Adorei, muito bom. Tá bom? Muito bom mesmo. A gente quer agradecer a presença da senhora, foi uma ótima conversa mesmo, um ótimo bate-papo. Esse climinha, hein? Sim, o clima é engraçado, né? Porque a gente mesmo cansado, a conversa vai fluindo, a gente vai focando aqui na conversa. Passou rapidão, né? Isso. Mas foi uma conversa muito boa, a gente agradece muito a presença da senhora aqui, muita experiência pra gente. Que a senhora divulgue bastante, que a senhora faça outras pontes para a gente trazer outras pessoas. Manda para os amigos. Isso, bastante. Manda para sua conferência, para o seu conselho particular. Aproveita que a senhora é do ECAFO e tem muito contato, então distribui o link quando o vídeo sair. Tá certo. Tá, mas muito obrigado, tá?
A gente agradece imensamente a presença da senhora e a experiência que a senhora nos trouxe hoje, né, confrade? Isso mesmo. Eu que agradeço, eu acho muito bonito o trabalho de vocês, como eu já tinha comentado, né? E eu parabenizo vocês por esse trabalho, por essa perseverança, sabe? De continuar rebanhando, sabe? A juventude, a sociedade de São Vicente de Paulo depende de vocês hoje. Sim. Sabia? De dar continuidade. Somos sabe? o futuro, né? São o futuro. São o presente e são o futuro. Exatamente. Tá Confrade, certo? quer falar alguma coisa? Eu agradeço. Não quero falar muita coisa, porque o papo em si já foi muito bom, né? E espero que a senhora volte Com Para certeza. terminarmos a conversa, né? Que ela tem compromisso. Tá e que a certo. senhora divulgue também, né, pra gente, igual a senhora disse, a gente é o presente, o futuro, né? E que a Com gente possa certeza. cada vez mais trazer mais pessoas. E confrade, fala aí pra ela quem vem semana que vem. Ixi, Semana a senhora que tá vem, sabendo? Quem vem? Vem bom, Adivinha semana aí. que vem. Chuta uma pessoa aí que a senhora acha que vem. Irmã Emília. Não. Quase. Quase. Outro chute, outro chute. José Alves. Não, já viu a esposa. Pode revelar, revela pra ela. É o grande Renato. Nossa, mãe de Deus, noite com frade Renato. Quando sair o vídeo dele, eu vou esperar pra vocês tudo. Mas ele Pode vem, esperar, sábado vocês que vão vem. adorar a conversa com o Pois Renato. é, Renato vocês- tem uma bagagem muito grande, sabe? Ele já... Aguardem, esperem, porque se Deus quiser vai dar tudo certo, Não vai vai sair tá esse chovendo. vídeo. Se Deus Isso. quiser. E vai ser uma conversa excelente, assim como foi com a senhora também, Nossa, tá, eu só consórcio? agradeço, gente. Muito obrigada. Muito obrigado. E é nesse clima que nós encerramos mais um podcast. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.